De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para trazer uma notícia que acaba de sair no Globoesporte.com e eu sempre estou antenado aqui. Gabigol continua afastado pelo Flamengo e não vai enfrentar o Cuiabá. O Mauro César tinha até trazido a informação, né, que poderia ser relacionado justamente para não ter folga no Rio de Janeiro. Ah, não, o cara falou que vai embora e vai deixar de viajar para Cuiabá, vai viajar, mas pelo jeito o Gabigol vai ficar fora do jogo, tá? É a notícia aqui do GE, que o Gabigol continua afastado pelo Flamengo e não enfrenta o Cuiabá. Direção mantém decisão que tirou o atacante do duelo diante do Atlético Mineiro, após incidentes na final da Copa do Brasil. Ele volta a jogar diante do Fortaleza, no Castelão, tá? Gabigol continua afastado pelo Flamengo. Desta forma, ele não entra em campo nessa quarta-feira, às 7 horas da noite, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, tá? Pelo Brasileirão. A informação foi divulgada inicialmente pelo Vene Casagrande e confirmada pelo GE. A direção do Flamengo decidiu manter a decisão que tirou o Gabigol do duelo contra o Atlético Mineiro. Havia expectativa de que o atleta voltasse a ser relacionado pelo técnico Felipe Luiz, o que não aconteceu. O jogador tem treinado normalmente no CT do Ninho do Urubu e voltará a ficar à disposição a partir do confronto contra o Fortaleza, dia 26, no Castelão. No sábado, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz e Gabigol, tiveram uma reunião de pelo menos 30 minutos no Ninho do Urubu para aparar as arestas, tá? Gabigol foi afastado por indisciplina no intervalo do segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Bom, Gabigol segue então afastado do Flamengo, Gabigol segue fora e é aquilo, né? Ah, teve a reunião com o Marcos Braz para parar a aresta. Não parou, foi coisa nenhuma. É só uma falsidade ali para passar para o torcedor que alguma coisa aconteceu, mas é óbvio que o clima Gabigol e Flamengo está cada dia pior, né, Bruno? É uma relação que acabou, independente de que esse fez algo errado ou aquele. Acho que nesse caminho aí não tem santo. Normalmente as pessoas elas pegam uma polêmica, uma briga entre dois lados e escolhem, não, esse lado fez tudo certinho, esse lado fez tudo errado. Dificilmente é assim, né? Normalmente tem erro e acerto dos dois lados, e quando se trata de futebol, de negócio, de competição, de dinheiro, de contrato, é cada um defendendo o seu. Não tem certo ou errado, não tem anjinho e o malzinho, não. É cada um defendendo o seu. Gabigol, ele queria um contrato mais longo, não conseguiu porque não estava jogando bem. Isso em nenhum momento eu ouvi do Gabigol. Né, ele admitiu, olha, realmente eu não joguei bem aí por um bom tempo. Isso ele nunca falou e também nem esperava que ele falasse, não é muito da personalidade dele. E a diretoria do Flamengo, ela tem uma gestão de futebol bem caótica, né? Uma diretoria que se deixa influenciar muito pelo que vem de fora, principalmente no ano eleitoral. Aí no ano eleitoral você dobra isso. Se já normalmente tem influência o que vem de fora, no ano eleitoral qualquer coisa tem influência. Qualquer coisa que você coloque num cálculo, se eu posso ganhar ou perder voto aqui, tem uma influência muito grande. Então ali não tem anjinho. O Gabigol, ele colocou um ponto final publicamente na sua passagem pelo Flamengo depois da final contra o Atlético Mineiro, e para mim ali foi claro que ele fez isso por alguns motivos, né? Primeiro porque era um momento que ele estava por cima, o time foi campeão e ele fez 2 gols no primeiro jogo, e depois porque ele tem um contrato na mão dele, que é o que ele queria. Ele queria um contrato longo com um ótimo salário, e aí não tem nada de errado. Se eu fosse ele, eu também gostaria de ter um contrato longo com um ótimo salário. E ele tem isso, o que tudo indica, do Cruzeiro na mão dele. Pode até ter uma proposta do Santos de alguma maneira aí, mas do Cruzeiro me parece que é algo mais concreto que ele tem na mão, que talvez já esteja até acertado. Se ele não tivesse esse contrato, aí voltando naquilo, não tem o certinho e o cara que fez tudo certo e o cara que fez tudo errado, é a circunstância. Se ele não tivesse um contrato na mão de 3 ou 4 anos com um belo salário, ele não falaria nada naquela final. Ele ficaria quieto e ficaria esperando a eleição.
Ficaria esperando, agora eu tô por cima que eu fiz 2 gols, quem sabe o novo presidente não queira conversar comigo e me oferecer um contrato longo. Mas como ele já tinha na mão, ele falou, não, beleza, já tenho, vou aproveitar que eu tô por cima, vou espetar os meus desafetos e vou anunciar, vou aproveitar que eu tô num bom momento, e fazia muito tempo que ele não estava em bom momento. Então, cada um defende o seu, o Gabigol tem essa segurança de ter uma ótima oportunidade de ganhar um belo salário por mais alguns anos e tem que ir mesmo. E aí, já pela personalidade dele, já aproveitou, já que eu tenho essa segurança, eu vou espetar quem eu quero espetar. Flávio Piperno. Eu acho que acabou a relação Gabigol-Flamengo, sabe? Eu já tinha dito isso, acho que eles deveriam já cortar a relação, vai cada um para um lado, paga a grana que falta pro Gabriel, deixa ele cuidar da vida dele, ou ele abrir mão de uma parte, sabe? Você fala, cara, falta um mês, vamos pagar 50% e até logo, vai cada um cuidar da sua vida, isso aí só desgasta, não acrescenta nada pro Flamengo, não acrescenta nada pro Gabriel, cada um vai cuidar da sua vida, ele não vai continuar no clube, fica muito claro. Não sei que aconteça uma coisa extraordinária, alguém de uma oposição, alguma coisa, arrisco fazer isso, eu acho complicado. Mas assim, acabou, velho, cada um pro seu lado. Eu acho, o Vanderlei Nogueira tem uma frase muito legal, quando ele fala assim, vendeu, entrega, acabou, separa. Sabe, não adianta ficar junto, só traz problemas, é verdade. O Gabigol não é mais do Flamengo, não vai mais jogar no Flamengo, cumpriu a partida dele, será sempre um ídolo, sempre alguém vai contestar, mas ele não vai continuar mais lá. Deixa ele seguir a vida dele. Isso aí só desgasta o clube e só desgasta o jogador, não acrescenta nada. Não, mas eu acho burrice, tá? Passando já pro Piperno também, deixar fora de um jogo como esse. Se o Gabigol teve ato de indisciplina, claro, ele já saiu, mas coloca ele pra jogar tudo que é jogo, pô. Porque pro Gabigol, quanto mais jogo ele ficar fora, melhor. Porque aí ele tem folga no Rio de Janeiro, canta trap, faz festinha com a camisa do Corinthians, faz o que ele quer, entendeu? Já que ele saiu com um ato de indisciplina, eu acho que o Gabigol tem que ser relacionado para tudo que é jogo. Não, vai sim. Vai viajar para Cuiabá, vai viajar para Fortaleza, não vai ficar de folgazinha no Rio de Janeiro. Porque o Mauro mesmo trouxe essa informação, que ele tinha apurado com pessoas dentro do Flamengo, que eles iriam levar o Gabigol para Cuiabá para não ser bom para ele. Tipo assim, falou besteira e vai ficar de folga no Rio de Janeiro. Mas não foi seguido, né? O que foi passado aí pro Mauro por fontes dele no Flamengo. E eu acho, já que o Gabigol quis, né? Ele quis sair dessa forma. Ele quis chamar mais os holofotes do que os companheiros na final da Copa do Brasil. Ele quis criar polêmica. Ele saiu de uma forma polêmica. Ele deixa de ser ídolo? Não. Não deixa de ser ídolo. Mas saiu de uma forma polêmica. Então caberia ao Flamengo ser malandro também. Vamos botar Gabriel para ir para Cuiabá, vamos botar Gabriel para ir para Fortaleza, para ele trabalhar até o último dia de contrato com o Flamengo. Até o último dia de contrato, ele vai ralar. Ele não vai ter folguinha, ele não vai ficar no Rio de Janeiro. Eu acho que tirando o Gabigol, afastando o Gabigol de um jogo em Cuiabá, você tá dando uma moral pro Gabigol. Ele vai adorar. Ele ama essa decisão. Foi afastado, estamos punindo o jogador. Tá nada. O Gabigol tá aí agradecendo. Eu vou querer saber do Piperno, tá? Essa situação, se ele concorda, se o Gabigol tinha que ser relacionado para ralar até o último dia ou não, tem que afastar mesmo para passar o recado pro torcedor e até pro grupo. E outra, né? Pode ter uma outra coisa envolvida, do Gabigol poder estar contaminando o grupo, né? O próprio Felipe Luiz falar, é melhor deixar fora mais tempo, porque fica um clima pesado, eu quero um clima leve, eu quero jogadores soltos, eu quero já começar a preparar esse time pro ano que vem. Tem isso também. Eu já li uma reportagem que o Felipe Luiz quer preparar o Alcaraz, quer dar uma sequência de jogo pro Alcaraz, para que o Alcaraz comece voando a próxima temporada, comece a se entrosar com o time. Então eu vou querer perguntar isso pro Piperno, será que tirar o Gabigol seria tirar uma fruta podre do time? Ou seja, para não contaminar outros jogadores, um clima pesado, ou não? Ou tinha que levar pro Gabigol não ficar de folguinha no Rio de Janeiro? O Flamengo e ele estão agindo mais ou menos como aquele casal
que se separa, Pilhado, mas ainda continua dividindo a cama e o apartamento porque acaba sendo conveniente para os dois. Tem que separar de vez esse negócio. Eu entendo até quem queira, até como forma de castigo, de não dar mole para ele, fazer com que ele cumpra até o último dia de contrato. Mas para quê? Vai acabar o jogo em Cuiabá, vai acabar o jogo não sei aonde. A primeira pergunta que vão fazer para o Felipe Luiz é: põe o Gabigol e tal. Então, sabe, atrapalha o técnico também. O saco do técnico vai na lua. Ele tem que falar sobre isso toda hora. Vejam, faltam mais ou menos 40 dias para terminar de fato o contrato dele. O que vai mudar na vida do Flamengo liberar o cara de vez? É muito mais barato para o Flamengo, muito mais produtivo. Libera, paga logo esses 40 dias e se livra de a toda hora jogador, técnico, dirigente do Flamengo tem que parar para falar sobre um jogador que obviamente não faz mais parte do futuro do clube, em relação a quem o Flamengo daqui a pouco também não vai mais ter vínculo algum. Então, obrigado a Deus, sabe, foi ídolo numa fase importante, fez gols importantes, bacana, ganhou muito bem para isso, foi muito bem remunerado, mas chega, acabou. O casal, enfim, terminou o casamento, não tem mais que ficar dividindo a mesma cama, vai cada um pro seu lado, dá esses dias de folga para ele. Aliás, em 2022, depois de ter vencido a Libertadores e a Copa do Brasil e tal, o Flamengo já viveu na flauta dando folga para esses caras o tempo inteiro. E naquele momento, eles deveriam trabalhar até o final do Campeonato Brasileiro, mas na prática todo mundo entrou de férias um tempão antes. Então agora é uma questão de dar paz para quem vai continuar trabalhando a serviço do clube. Então, tchau, Gabigol. Sabe, essa história rendeu demais. Esse folhetim de baixo nível acabou. Sabe, essa novela tem que ter um ponto final. Agora, o Pipelo, deixando claro, você levaria ou não pro jogo? Mas de jeito nenhum hoje. Que dia é hoje? 18? Pra não contaminar, é isso? É lógico. E pra dar paz pro técnico, pra ajudar a saúde mental do técnico, Pilhado. Porque senão vai acabar o jogo lá em Cuiabá. Primeira pergunta que vão fazer na coletiva lá pro Felipe Luiz é o seguinte: Felipe Luiz, o que você acha do Gabigol não ter vindo? Sabe, então acaba com esse vínculo de uma vez. É uma situação que também eu acho que aí tu dá uma vida boa pro Gabigol também. Tem o outro lado. Poupa o técnico. Né, o Flamengo precisa já se preparar pro ano que vem. O Flamengo pode usar esse restante de brasileiro, né, para começar a montar o time, né, Bruno? Porque o ano que vem vai ser uma correria absurda. Vai antecipar tudo por causa do Super Mundial, claro. Um time como o Flamengo deve usar as categorias de base no Campeonato Carioca. Mas é muito bom você já ter um período como esse de tranquilidade, já que já conquistou um título, para poder já começar a trabalhar seu time pro ano que vem, né, Bruno? Concorda com o Pipelo? O Gabigol tem que ser tirado de vez? Eu não levaria mais ele para os jogos pela figura que é. Ele não vai ficar. E qualquer coisa que acontecer não é positiva. Se o Gabigol faz gol... mas aí, tá vendo? O cara tá fazendo gol e vocês não vão renovar com o cara. Aí o Gabigol fica no banco. Aí pergunta pro Felipe: você tinha o Gabigol no banco, por que você não colocou? A diretoria mandou não colocar, não sei o quê. Aí ele joga mal. Mas ele tá jogando mal e não vai ficar no clube, por que você colocou? Então eu não vejo onde o Flamengo possa ganhar com isso. Ele jogando bem ou mal vai ser ruim. Então... ele tem contrato, vai cumprir, claro, tem que treinar, tem que se apresentar, já que ele vai receber o salário, mas eu não levaria mais pro jogo, não. Se ele fizer 3 gols é ruim pro Flamengo, porque vão ficar, tá vendo, o cara fez 3 gols e não renovaram. Então, é melhor deixar claro, ele não vai mais jogar, vai cumprir aqui o contrato dele, vai treinar junto com os outros, mas não vai mais para jogo nenhum. Eu faria isso.